Eu acredito que eu tenho uma história de superação muito linda. Eu vim de uma depressão de 10 anos, onde eu estava numa corrida dos ratos, sem propósito, uma vida vazia. Não tinha muito um porquê, porque eu acordava todos os dias, sabe? E eu acredito que quando eu superei essa depressão de 10 anos, eu recuperei minha identidade, restaurei todas aquelas feridas. Foi o meu maior sucesso. E eu transformei tudo isso no meu método, que é o método Renove-se. São 9 chaves de sucesso para ajudar a empreendedora. Então, toda a trilha que eu passei de autoconhecimento, de inteligência emocional, a parte de marketing, vendas, toda essa parte emocional de soft skills e as hard skills, eu ensino para as empreendedoras. Então, eu acredito que o fato de eu ser mentora, dessa chave ter caído na minha mão, foi o maior presente que Deus podia me dar nessa vida. De eu ter realmente me transformado nessa fênix, que é o grande ícone do meu método. Eu ter renascido das cinzas, isso é muito emocionante para mim, porque o meu método é a minha história. Eu sou essa fênix e eu gostaria que cada uma dessas empreendedoras que eu ensinar, que eu impactar, possa despertar essa fênix que ela nem imagina que exista ainda nela. Como se eu estivesse vivendo uma segunda vida, como se eu tivesse uma segunda chance dentro da minha própria vida. Então é um orgulho e uma alegria muito grande eu poder largar a arquitetura, que é uma profissão que eu amava de paixão, que eu queria desde os 5 aninhos de idade ser uma arquiteta, aquele sonho que eu tinha. Eu nunca tive dúvidas quando eu fiz o vestibular, mas Deus tocou no meu coração. Ele falou: Camila, a sua história não é com arquitetura. Você já passou por tanta coisa, você tem tanto para transbordar, você tem tanto amor incondicional. Não faz sentido você ficar nessa história. Então, é muito lindo, assim. Hoje eu sinto que eu me encontrei o meu propósito. Na verdade, a gente fala muito de propósito, né? E eu não acho que você encontra o seu propósito. É ele que te encontra quando você restaura a sua verdadeira identidade. Quando você descobre para que você veio para essa vida. Quem é você realmente? Seus pontos fortes, seus pontos de melhoria. Isso é um verdadeiro sucesso para mim. O fato de eu estar em livros, de estar criando meu método, de tudo isso, né? Além da depressão, dessa recuperação toda emocional, com certeza foi a minha dedicação. O fato de eu estar em mais de 9 negócios, muitos recomeços, muita resiliência, né? Minha história, ela é a própria fênix, é muita resiliência no meio do processo. O autoconhecimento foi fundamental para mim também. Essa parte que eu falei, eu só consegui restaurar minha verdadeira identidade quando eu olhei para dentro, quando eu descobri quem eu era, para que eu estava na Terra, afinal. Que eu sempre acreditei, né? Que a vida não é só você nascer, estudar, trabalhar tanto e aí acabou, não faz o menor sentido. E eu sabia que Deus tinha algo muito maior para mim. Depois de sofrer tanto, depois de 11 anos empreendendo, eu finalmente montei o meu método e isso é muito maravilhoso. A decisão principal que eu fiz foi, com certeza, largar o chefe que eu tinha, que era o Diabo Veste Prada na arquitetura. Imagina que eu era humilhada, maltratada, chorava quase todo dia. E foi ali que eu entrei nessa depressão de 10 anos. Trabalhava 15 horas por dia nessa corrida dos ratos, então foi maravilhoso. Quando eu descobri que o empreendedorismo realmente salvou a minha vida. Eu tenho muita alegria em falar isso. Isso mudou toda a minha história. Esse foi o grande divisor de águas. Com certeza, impactar o máximo de vidas. Minha família, Deus, família, trabalho, né? A gente sempre nessa ordem. Se você inverte as coisas, eu acho que a sua vida ela vai toda para avesso. Você perde toda a sua essência nisso. Então eu pedi muito para Deus para Ele me capacitar. Eu falei, caramba, mas por que eu? E a gente vive se perguntando por que a gente, né? Essa síndrome da impostora. Então foi uma jornada que eu paguei um preço muito grande para ser quem eu sou. E realmente isso me transformou. Já que eu tenho esse propósito tão grande de impactar o máximo de pessoas, o máximo de mulheres e impactar minha família, eu precisei me capacitar para tudo isso, porque eu não acreditava que eu seria capaz. Eu tinha muito essa crença de incapacidade, sabe? Então eu precisei estudar demais, precisei entrar em mentorias e cursos, masterminds, networking, estar no ambiente certo, que eu acredito que muito ambiência é tudo. Eu tenho 3 frases que me acompanham muito. A primeira tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Quando você muda, o seu mundo inteiro muda. Então tudo começa em você.
A gente tem que parar de olhar para fora, de culpar a crise, a pandemia, a sociedade e ter essa autorresponsabilidade. Então você muda e tudo à sua volta vai mudar. Isso eu te garanto que vai acontecer. A segunda tem a ver com a Fênix, que é o que não nos mata, nos fortalece. E eu sou a prova viva dessa história. Eu acredito que na vida não é quem bate muito mais forte, não ganha quem bate mais forte, e sim quem aguenta apanhar muito mais o tempo inteiro, cair e levantar, e mesmo assim você continua seguindo em frente, continua imparável, continua determinado, sabe? Então a resiliência, a persistência, a determinação são minhas grandes características. E por último, uma frase que eu amo muito, que me deu muita coragem quando eu achava que eu era incapaz, é que primeiro você dá o primeiro passo e depois Deus vai colocando o chão sob seus pés. E me emociona demais essa frase, porque se você não se mexe, o universo não vai se mexer. As pessoas certas não vão aparecer, as oportunidades certas. Eu tô aqui no documentário, o que é incrível pra minha vida, assim, algo que eu não podia imaginar alguns anos atrás. Se eu não me mexesse, se eu não tivesse feito alguns livros, se eu não tivesse conhecido a Grazi, isso jamais estaria acontecendo comigo. Então eu deixo muito essa mensagem pra você. Confia que Deus tá do seu lado e se você tá no caminho certo, Ele vai iluminar cada passo seu. Só dá o primeiro passo e as coisas vão sendo construídas ao longo da sua jornada. Transforma a pérola que tá dentro de você, porque a pérola nada mais é do que um grão de areia que está dentro da concha. Esse grão de areia, ele é um ser estranho para aquela concha, tá machucando ela, sabe? E quando você pega essa maior dor e transforma na sua maior força, que foi justamente o que aconteceu comigo, você vai liberar essa pérola, essa joia maravilhosa que tem dentro de você. E a mesma coisa, a mesma analogia é o diamante. Você é um carvãozinho bruto, você nem sabe o seu valor. Mas se você se mantiver ali firme, sendo cortado, né? Com pressões, com temperatura elevada, porque para ser um diamante não é fácil. Para você ser única, rara, você precisa passar por muita coisa. Então eu não quero mentir para você, eu não vou dizer que vai ser fácil. O sucesso é uma coleção de fracassos. Não existe duas estradas. Não existe, você pegou a estrada do fracasso, você errou a sua trilha, sabe? Não existe isso. É uma única estrada e você vai ter milhares de obstáculos no seu caminho. Você vai ter tubarão, você vai ter montanha, você vai ter lama, mas o sucesso é uma decisão. Eu carrego isso no meu pulso todo santo dia. É uma grande coleção de fracassos. É isso que eu acredito.